Eu nunca me senti tão magoada assim. Corri por uma rua escura sem um destino em mente. Eu só queria ficar o mais longe possível de casa. Da casa onde passaram anos mentindo para mim. Por que isso foi acontecer logo comigo? Olá, meu nome é Melissa, tenho 16 anos e costumava ser a garota mais alta da minha turma. Havia muitas pessoas altas da minha família. Minha mãe tinha 1,80 m e meu pai 1,95 m. Eu ainda só tinha chegado aos 1,57 m, mas era suficiente para ficar em primeiro na fila nas aulas de educação física, enquanto minhas amigas fofocavam atrás de mim. Mas elas logo encontraram uma coisa nova sobre o que falar. No último dia de aula, antes das férias de verão, alguns olheiros de uma agência de modelos foram à nossa escola. Eles disseram que estavam procurando garotas talentosas para desfiles de moda e fizeram uma audição. Eu dei o meu melhor para ser escolhida. Desfilei de salto na passarela, dei uma voltinha e mandei um beijo para o público. Os olheiros ficaram maravilhados e me convidaram para fazer um curso em sua agência de modelos assim que voltássemos das férias. Eu fiquei muito feliz. Tudo isso estava acontecendo graças à minha altura. Afinal, todos sabiam que só pessoas altas podiam ser modelos. Todos os meus colegas compartilharam da minha alegria e eu voltei para casa de ótimo humor naquele dia. Eu tinha 3 meses de liberdade e nada de estudos pela frente. Mas decidi firmemente não ficar ociosa e fazer algo produtivo durante as férias. Mais precisamente, fazer uma dieta e surpreender a todos no outono, conquistando as passarelas. Em casa, abracei meus pais e disse a eles: "Mãe, pai, vou ser modelo." Eles ficaram felizes por mim. Mas então me contaram a triste notícia. Eles não conseguiriam tirar uma folga do trabalho. Então teríamos que passar as férias de verão inteiras em casa. Fiquei muito chateada, ainda mais quando descobri que seria a única a ficar na cidade naquele verão. Menos de uma semana depois, todos os meus amigos foram viajar. Meus pais estavam sempre trabalhando e eu me sentia muito sozinha. Experimentei centenas de hobbies, mas rapidamente me cansei de todos eles. A única coisa que me interessava era seguir uma dieta rígida e correr pela manhã. Logo, vi os primeiros resultados. Minha cintura ficou 2 centímetros mais fina. Sorri orgulhosamente para meu reflexo no espelho e um pensamento repentino veio à minha mente. Comecei a me perguntar como minha mãe tinha sido na juventude. Talvez eu parecesse com ela agora. Peguei um álbum de família e comecei a folhear as fotos ansiosamente. Encontrei. Minha mãe era realmente linda, mas não éramos nada parecidas, nem mesmo com meu pai. Talvez a semelhança fosse mais óbvia se eu encontrasse fotos nossas quando crianças. Folheei o álbum inteiro 2 vezes e não encontrei fotos da minha infância. Quando meus pais chegaram em casa do trabalho, perguntei a eles sobre isso. Minha mãe pensou um pouco e disse que eles provavelmente não tinham uma câmera naquela época. Bem, isso era claramente uma mentira. Eles tiraram muitas fotos no ano em que nasci, mas eles apareciam em todas elas sem mim. Por que meus pais não tiraram fotos minhas quando pequena? Talvez eles ainda não me conhecessem porque eu cresci em um orfanato? Esse pensamento me deu calafrios e tentei me livrar dele. Que absurdo! Afinal, eu tinha coisas em comum com meus pais. Minha altura, por exemplo. E eu ria exatamente como minha mãe. Pode haver vários motivos para eles não terem tirado fotos minhas, certo? Talvez eles pensassem que era má sorte, sei lá. Essa ideia me pareceu muito convincente. E depois de conversar um pouco com meus pais, esqueci totalmente das minhas suspeitas. Depois daquele dia, meus pais começaram a ficar mais em casa e passamos muito tempo juntos. Então, eu não me sentia mais tão entediada. Demos muitas caminhadas, fomos ao cinema e nos divertimos muito em casa. O verão passou voando. E então era hora de voltar para a escola. Eu havia perdido 7 quilos em 3 meses e agora me sentia ainda mais confiante. Eu mal podia esperar para ver meus colegas. Eu estava me perguntando se eles haviam mudado durante as férias. Mas então, eu gostaria de não os ter visto. Quando entrei na escola, todas as meninas olharam para mim perplexas. Durante o verão, todas cresceram visivelmente e ficaram mais altas do que eu. Porque eu era a única a permanecer igual. Eu me olhei no espelho no corredor da escola. Eu não estava mais feliz. Minha magreza de repente parecia doentia e meu vestido e meus sapatos pareciam feios em mim. Eu era tipo uma criança ao lado das outras meninas e elas começaram a falar sobre isso. Mas esse foi apenas o começo. A professora de educação física ficou muito surpresa ao me ver e me mandou para o fim da fila. As coisas também não ficaram boas na aula de informática. A aula havia adquirido novas escrivaninhas durante o verão. Elas eram mais altas do que as antigas e eu não conseguia sentar-me direito. Como resultado, me senti muito envergonhada. Tive que sentar em cima da minha mochila para alcançar o teclado. Meus colegas viram e passaram a aula toda rindo. Como você pode imaginar, eu estava de péssimo humor. Mas melhorou, depois de uma notícia inesperada. A professora anunciou que haveria um show para a gente depois das aulas.
Assim que tocou o sinal, corri para o corredor, mas já havia muita gente lá. Por mais que eu tentasse me aproximar do palco, não deu em nada. As pessoas estavam pisando no meu pé e eu tive que olhar para a nuca dos meus colegas durante o show inteiro. O pensamento do desfile que estava por vir me impediu de chorar ali mesmo. Afinal, logo após o show, eu iria fazer minha primeira aula na agência de modelos. Corri para lá e esqueci todos os meus problemas, porque ser modelo era o meu sonho. Eles me encontraram na porta e me levaram até as outras garotas. E então, não, todas elas eram muito mais altas do que eu. Antes que eu me desse conta, eu me encolhi, o que me fez parecer ainda menor do que eu era. Uma das garotas me perguntou: "Desde quando baixinhas são aceitas como modelos?" Todas riram alto. Isso foi demais para mim. Eu não aguentava mais. Meus joelhos tremeram. Lágrimas começaram a correr pelo meu rosto e eu fugi. Eu não consegui me acalmar nem ao chegar em casa. Meus pais tentaram me confortar, mas isso só me deixou com ainda mais raiva. Por quê? Me digam por que eu parei de crescer de repente. As coisas estavam indo tão bem. Perguntei aos meus pais, mas eles apenas deram de ombros, impotentes, e disseram que essas coisas simplesmente aconteciam. Mas minha mãe era uma péssima atriz. Eu vi uma lágrima correndo em seu rosto. Eu não disse nada aos meus pais naquela noite. Uma coisa estava clara. Eles estavam escondendo algo de mim. E, obviamente, era algo que eu não gostaria de saber. Mas eu precisava saber a verdade. Então, esperei até que eles adormecessem. Peguei uma lanterna e comecei a procurar por alguma pista no apartamento. Eu não sabia bem o que estava procurando, mas confiei na minha intuição. E ela não me decepcionou. Mas o que eu encontrei virou minha vida de cabeça para baixo. Em vez de um marcador de páginas, encontrei um pequeno pedaço de papel em um livro antigo. Era um certificado de adoção emitido há 14 anos. E foi assim que eu descobri que havia sido trazida de um orfanato para casa quando tinha apenas 2 anos de idade. Eu não tinha nenhum laço sanguíneo com os meus pais. Eles mentiram para mim durante a minha vida toda. E por causa das mentiras deles, eu comecei a acreditar em um sonho que nunca se tornaria realidade. Essa notícia fez minha cabeça girar. Corri para fora de casa em lágrimas, sem pensar para onde estava indo. De repente, a escuridão se dissipou e uma luz brilhante quase me cegou. A última coisa que ouvi foi o barulho de freios e um homem gritando. Quando abri meus olhos, vi meus pais. Eu nunca tinha visto eles tão assustados antes. Quando viram que eu estava acordada, me abraçaram com tanta força que quase me esmagaram. Eu não conseguia entender o que havia acontecido ou aonde eu estava. E então, um homem de jaleco branco explicou tudo. Ele era médico e me disse que eu havia sido atropelada por um carro. O motorista, assustado, me levou pessoalmente ao hospital. Os médicos me examinaram e descobriram que eu tinha alguns hematomas na coluna. Felizmente, a lesão não era grave e eles concordaram em me dar alta no dia seguinte. De repente, me lembrei de tudo que eu havia descoberto. Sentei-me na cama e olhei para os meus pais. Eles mentiriam para mim de novo, mas o que minha mãe disse me tocou profundamente. Descobri que meus pais biológicos me abandonaram quando eu não tinha nem 3 meses de idade. Os médicos me diagnosticaram com retardo de crescimento. Devido à falta de vitamina D, meus ossos estavam se desenvolvendo muito lentamente. Como minha condição exigia um tratamento caro e muito esforço, eu me tornei um fardo para os meus pais biológicos e eles decidiram me deixar em um orfanato. Mas eu tive sorte. Quando eu tinha 2 anos, um casal me notou. Eu estava deitada em um berço, parecendo tão pequena e frágil que eles sentiram pena de mim. Eles queriam que eu fosse uma criança saudável e feliz. E foi assim que comecei a viver com uma família amorosa. Minha mãe e meu pai me levaram ao médico por um ano inteiro. Me trataram de todas as alternativas possíveis. E seus esforços não foram em vão. Já com 3 anos, alcancei as outras crianças e comecei a viver uma vida normal. Não queríamos que você se preocupasse. Então decidimos manter tudo em segredo, disse minha mãe com ternura. Então é por isso que eu não estava nas fotos de família mais antigas. Lágrimas encheram meus olhos de novo, mas desta vez de gratidão e felicidade. Abracei meus pais e me desculpei por fugir à noite. Senti vergonha de mim mesma por pensar mal sobre as pessoas mais importantes da minha vida. Mas uma pergunta ainda estava me incomodando. Se meus problemas de crescimento haviam ficado em um passado distante, por que reapareceram agora, quando eu já estava quase adulta? Foi quando o médico falou novamente. Ele explicou que eu tinha me empolgado demais com a dieta. Então meu corpo passou por tanto estresse que reagiu com uma desaceleração do crescimento. Algo comum para quem sofre desta doença na infância. Fiquei assustada. O que isso queria dizer? Eu seria baixinha para sempre? Felizmente, descobri que poderia reverter essa situação se tomasse algumas vitaminas por um tempo. Meus pais prometeram que lidaríamos com isso novamente, assim como fizemos 14 anos atrás.
Fiquei extremamente feliz, pois eu tinha os melhores pais do mundo. No dia seguinte, tive alta do hospital e fui para a escola de ótimo humor. Nada, nem ninguém, poderia arruiná-lo agora. Eu mantive a postura, caminhei com confiança até minha mesa, coloquei minha mochila na cadeira e orgulhosamente sentei em cima dela. E adivinha, ninguém riu de mim. Um cara até encontrou uma pequena almofada em algum lugar para que eu ficasse mais cômoda. Desde aquele dia, tudo mudou. A professora de educação física me deixou responsável pelo aquecimento. Os meninos agora me colocam em seus ombros nos shows e me ajudam a pegar livros nas prateleiras mais altas da biblioteca. E a agência de modelos me ligou perguntando por que eu havia fugido. No final, percebi que o que importa não é sua aparência, mas sim como você se posiciona. Afinal, apenas um dia se passou entre o dia em que todos riram de mim e o dia em que tudo melhorou. Claro, minha aparência não mudou, mas graças aos meus pais eu consegui me aceitar e aprender a me amar em tão pouco tempo. E isso fez com que outros se apaixonassem por mim.